Eu queria meditar num trecho da palavra de Deus que está no Salmo 145, versículo de 1 a 4, quando Davi fala sobre a bondade, grandeza e providência de Deus. Davi diz no Salmo 145: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Agora presta atenção, versículo 4. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Senhor nosso Deus, quando Davi escreveu essas palavras, que transformou em música, e que nós cantamos esse hino com essa letra, ele estava tentando nos falar sobre a grandeza do nosso Deus e da sua providência na nossa vida. Mas ele também aqui nos lembra de que há uma missão a ser cumprida de uma geração para com a outra. E hoje nós vamos falar sobre esse compromisso que uma geração tem com a outra. Por isso, Pai, que o nosso coração esteja sendo agora tratado pela Tua palavra. E se você crê que Deus te trata pela Sua palavra, diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos hoje aqui algumas gerações presentes. Tem geração aqui de filhos, de pais e de avós. A nossa igreja, né, ao longo dos 25 anos que ela tem, a gente teve a alegria de ver crianças que chegaram na igreja com a idade bem tenra, no colo do pai e da mãe, e que hoje são adultos casados, e alguns deles já têm filhos. Então a igreja, à medida que ela avança no tempo, ela tem oportunidade de viver essas fases da vida. Muitos adolescentes que fizeram o primeiro congresso de adolescente, há 14 anos atrás, né, hoje eles já estão casados. E você está aqui, começando tudo, como se você estivesse numa situação de um disco, né, de um HD, preparado para viver todas as experiências da vida, e ainda com muito espaço no HD para colocar todo tipo de informação. Mas eu quero falar com os pais nessa noite, porque nós temos compromisso com a próxima geração. Uma geração louvará a outra geração os teus poderosos feitos. Ou seja, se não houver uma geração que comunique a outra geração a informação do que Deus é, do que Ele pode fazer, do que Ele quer ser nas nossas vidas, ela vai se perder. E é por isso que nós estamos realizando todo ano um congresso de adolescentes, congresso de jovens, congresso de casais na nossa igreja. Porque é uma oportunidade que nós temos de essas gerações terem contato com a palavra de Deus e poder transferir a outra geração a experiência que eles estão vivendo com Deus e anunciar os poderosos feitos do Senhor. Seria apenas, esse compromisso dessa geração seria apenas um compromisso existencial de garantir a sobrevivência? Para muitos pais hoje, o compromisso que eles têm com o filho é só esse, é de garantir a sobrevivência, os estudos, a alimentação, o vestuário. Mas será que Deus estava falando somente desse compromisso? Não. Seria apenas um compromisso educacional de ensinar aos seus filhos os valores da vida? Também não. Esse compromisso faz parte. Os pais precisam ensinar aos seus filhos como que é a vida e quais são os compromissos, né, que nós temos e os valores que a vida nos traz. Mas não é apenas isso. É também um compromisso que transcende a nossa existência nessa terra. Esse compromisso de anunciar os poderosos feitos de Deus e louvar a Deus. Antes de tudo, é um compromisso que os pais têm com os seus filhos, de um compromisso sacerdotal. Ou seja,
os pais devem funcionar como sacerdotes também na vida dos seus filhos. O compromisso de ensinar os nossos filhos a reconhecerem o senhorio do Senhor Jesus em suas vidas. Nesse congresso de adolescentes, alguns adolescentes tiveram a oportunidade de, pela primeira vez, ter a palavra de Deus ministrada ao seu coração. Outros já vêm de uma caminhada na igreja, onde participam de cultos, participam de encontros, participam de ocasiões especiais e estão conhecendo a palavra de Deus. Eu quero dizer para vocês que eu não nasci pastor. Eu fui gerado no coração de Deus quando eu tinha 14 anos de idade. Eu tive a oportunidade de ouvir o Evangelho da forma como vocês ouviram nesse final de semana. Eu ouvi com 14 anos de idade. Eu tinha mais ou menos a faixa etária de muitos de vocês aqui. Eu nunca imaginei, nem passava pela minha cabeça naqueles dias, nem depois daqueles dias, né, que um dia o Senhor me chamaria, me separaria para o seu ministério. Então eu quero dizer para vocês aqui nessa noite que você não sabe o que Deus está querendo fazer com você. Será que nós temos aqui no meio de vocês alguns futuros pastores e pastoras? A gente não sabe. Será que a gente tem aqui um futuro, uma futura missionária? A gente não sabe. Será que nós temos aqui no meio entre vocês alguém que vai ser médico, vai salvar vidas? Alguém que vai estar à frente de uma grande empresa, gerando centenas ou até milhares de empregos? A gente não sabe. Mas eu sei de uma coisa, isso eu tenho certeza. Se você for tudo isso, de acordo com a vontade de Deus para a sua vida, você vai ser uma bênção em tudo aquilo que você realizar. E a missão dos pais é passar para a futura geração, que são vocês, aquilo que dá a base para uma vida com Deus. E como é que eles vão fazer isso? Eles vão falar das suas experiências. Como eu estou falando aqui nessa noite, eu comecei com 14 anos. Eu comecei a dar os primeiros passos em Cristo, eu não tinha noção de nada da palavra de Deus. Para você ter uma noção, eu ficava vermelho, né? Só se me dissesse assim, olha, você vai ler esse versículo aqui. Para mim era o fim do mundo, era alguma coisa muito parecida. E se alguém pedisse para eu orar naqueles dias, eu diria, eu não sei fazer isso. Eu não conhecia nada da palavra de Deus. Mas meus pais me levaram para a igreja. Meus pais, principalmente a minha mãe e a minha avó, né? A minha história é meio parecida com a de Timóteo, né? Eu tive uma mãe e uma avó que oraram por mim, que me influenciaram na vida com Deus. Depois veio meu pai, que também se uniu à minha mãe nessa tarefa, né? Porque ambos já estavam no Senhor após alguns anos da minha conversão. Mas eu quero dizer para vocês que esse é um período muito importante. Vocês estão vivendo uma fase assim, nevrálgica, uma fase assim decisiva na vida de vocês. Porque na idade em que vocês estão hoje, aí fora, tem um monte de adolescente destruindo a sua vida. Na idade em que vocês estão, tem um monte de adolescente fazendo opção pela morte. E vão ter a sua vida ceifada, porque fizeram opção pela morte. Na idade em que vocês estão vivendo hoje, tem adolescentes aí fora que não tem direção, não tem rumo, não sabe para onde vai, nem o que vai fazer. E se você está hoje tendo contato com a palavra de Deus, e se você tem pais que estão hoje aqui dizendo, vai meu filho, vai minha filha, porque nós estamos junto com vocês nessa caminhada, eu quero dizer que vocês são bem-aventurados. E dizer a cada pai que o Senhor sabe do seu esforço, do seu sacrifício, e de tudo de bom que você quer para a vida do seu filho. Mas eu quero lembrar que não vale apenas querer o bem para o filho. É necessário que nós estejamos trilhando o caminho de Deus, porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Nenhuma geração vai poder passar para outra geração aquilo que não tem. Por isso, nosso compromisso, né, diante de Deus, é de ensinar aos nossos filhos o senhorio de Jesus, ou seja, o controle de Deus sobre as nossas vidas. Isso vem através de uma vida que louva e reconhece a Deus pelos seus poderosos feitos, como disse o versículo 4 do texto que a gente leu, uma geração louvará outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Para poder fazer isso, tem que ter experiência com Deus. Por isso eu digo aos pais aqui, nessa noite,
E você precisa viver isso juntamente com os seus filhos, ou com o seu filho, ou com a sua filha. Os pais, né, precisam entender que o primeiro sentimento, né, que os pais devem passar para os seus filhos na relação com Deus é um sentimento de gratidão. É um pai e uma mãe que se aproxima de um filho e diz assim: sabe por que eu sirvo ao Senhor? Porque eu sou grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida. E um dia você vai entender essa gratidão, porque Deus também vai fazer coisas tremendas na sua vida. Às vezes os filhos olham os pais fazendo determinadas coisas, né, na vida deles com Deus, na igreja, no serviço na casa do Senhor, nos ministérios, no voluntariado, e às vezes você não entende muito bem porque seus pais estão fazendo aquilo. Mas vai chegar um dia em que você também vai ter a sua experiência com Deus, e aí você vai entender: agora eu sei porque os meus pais faziam tanta coisa para servir ao Senhor, e eu tenho o mesmo desejo também de fazer o que os meus pais faziam. Os pais também são responsáveis diante de Deus por ensinar os seus filhos o caminho em que eles devem andar. No livro de Provérbios, né, que é o livro que foi escrito por Salomão, o rei Salomão, filho do rei Davi, o homem mais sábio que já existiu no mundo, e a Bíblia diz que depois dele não haveria ninguém como ele. Nem o nosso proeminente Rui Barbosa, né, que foi considerado um dos homens mais sábios, né, que já existiram, pelo menos no Brasil, nem ele era mais sábio do que Salomão. E Salomão, em Provérbios capítulo 22, ele nos traz um ensinamento que eu queria compartilhar nessa noite aqui com os pais e com os filhos. Provérbios no capítulo 22, versículo 6, diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Tem muita gente que quando lê esse versículo, entende ele de uma maneira diferente, né? Aí já vi pessoa lendo, dizendo assim: ensina a criança o caminho em que ela deve andar. Não é o caminho. O texto diz no caminho. Aí você me pergunta: mas bispo, qual é a diferença de dizer ensina o caminho e ensina no caminho? A diferença é enorme, né? Porque quando eu ensino o caminho, né, eu estou ali na esquina, alguém passa, não conhece o bairro de Colubandê e me pede uma informação. Aonde fica a rua tal? Ou aonde fica o comércio tal, né? Aí eu vou e digo a essa pessoa: se você seguir por aqui, dobra à direita, dobra à esquerda, lá na segunda rua, lá na terceira rua. Isso eu estou ensinando o caminho. Mas se eu fosse ensinar no caminho, eu teria que pegar essa pessoa e dizer assim: estou indo para lá, vem comigo. Eu vou te ensinar o caminho indo com você, ou seja, no caminho. E esse é o grande desafio hoje dos pais. Porque muitos, na correria da vida, querem ensinar aos seus filhos o caminho, mas não estão no caminho. Alguém que ensina no caminho é alguém que conhece e que faz junto. Alguém que ensina o caminho é alguém que aponta, mas depois está distante. Eu acredito que alguns de nós aqui já fomos em um lugar onde a gente não sabia nada, não conhecia aquele lugar, e alguém deu uma informação errada para a gente. E aí você entrou à direita, entrou à esquerda e tal, e chegou lá e não era lá, né? Aquela pessoa te ensinou errado. Mas quando você pede informação a alguém, e alguém diz assim: estou indo para lá, vamos junto, você sente firmeza, né? Você fala: não, eu não tenho como me perder, porque a pessoa que conhece vai junto comigo. E esse é o grande desafio dos pais hoje, é irem com seus filhos neste caminho. Não é apontar o caminho, porque alguns pais dizem assim para os filhos: olha, filho, não faça isso, não faça aquilo, faça assim, faça assado. Mas os filhos olham para a vida do pai e da mãe que está dando aquele ensinamento e dizem: você está me falando, mas você não faz nada disso que você está me dizendo. E aí vem aquela célebre resposta, né? Faço o que eu estou falando e não faço aquilo que eu faço. Ou seja, esse ensinamento, ele não é o ensinamento no caminho. Ele pode ser o ensinamento do caminho, ou seja, vai por aqui, mas ele não tem o poder do ensinamento de alguém que está caminhando e ensinando ao mesmo tempo por onde deve andar. Os pais, né, devem se tornar não apenas progenitores,
Eu conheço pais que apenas geraram filhos. Os filhos têm a cor do cabelo, a cor da pele, o jeito de ser parecido com o dos seus pais, porque são progenitores. Se você for fazer um exame de DNA, você vai descobrir que verdadeiramente aquele pai ou aquela mãe é pai ou mãe de uma determinada criança. Mas a missão que o Senhor nos deu não é apenas de progenitores, é também de provedores, né? Mas não é apenas de provedores. Nós recebemos uma missão de sermos referencial para a vida dos nossos filhos. Tem muita criança hoje, muito adolescente, muito jovem, se perdendo na vida, porque não tem nos seus pais um referencial de vida. Aliás, alguns adolescentes hoje têm que conviver com a ausência do pai ou da mãe ou de ambos, tá? Por causa de uma separação conjugal. Eu conheço adolescentes hoje que são criados pelos avós, né? Nem o pai nem a mãe assumiram a vida desse adolescente. Mas eu quero dizer para você que se você tem Jesus no coração, você consegue superar essa ausência. Eu conheço vários adolescentes que foram criados sem a presença física, paterna ou materna, mas que tiveram avós que Deus usou tremendamente para abençoar a vida desses adolescentes. E eles entenderam o recado de Deus para a sua vida e nem por isso deixaram de viver aquilo que Deus havia preparado para cada um deles. Por isso eu quero dizer a você, adolescente, que está vivendo uma situação, e talvez você gostaria que o seu pai ou sua mãe estivesse perto de você e por algum motivo não está, eu quero dizer a você que Jesus, Ele levanta pessoas, como levantou nesse congresso para falar ao teu coração e dizer, você não está só, eu estou com você. O pai e a mãe deveriam estar lá, mas quando você, como adolescente ou jovem, no dado momento da sua vida, você tem a oportunidade de conhecer Jesus, e você diz assim, Jesus, eu quero que tu habites no meu coração, como aconteceu nesse congresso agora, adolescentes que tomaram essa decisão com Jesus. Eu quero dizer para você, dessa decisão em diante, você nunca mais estará só, o Senhor estará contigo. No momento em que você clamar por Ele, no momento em que você dizer, Senhor, socorre-me, porque eu sou teu filho, eu sou tua filha, pode estar certo, que lá estará a boa mão do Senhor. Mas eu quero dizer aos pais que estão aqui, que além de progenitor, além de provedor das necessidades materiais e emocionais, vocês devem ser também influenciadores. Vocês devem ser referenciais para a vida dos seus filhos. Não adianta só apontar o caminho, não adianta dizer, vai por ali. É tomar a mão do filho e da filha e dizer, eu vou junto com você, porque eu já passei por esse caminho, eu sei aonde fica o caminho, eu sei aonde você gostaria de chegar, e eu vou te ensinar como chegar lá, juntamente com a palavra de Deus. O mundo que nós vivemos hoje, que é um mundo carente de referenciais, principalmente de referenciais de Deus, de referenciais do amor, de referenciais de perdão, de referenciais de honestidade, de referenciais de esperança. Vivemos num mundo hoje com carência desses referenciais. Mas eu quero dizer para você, pai e mãe, que ainda dá tempo de você tornar-se um referencial para a vida dos seus filhos. Talvez alguns pais e mães que estão me ouvindo hoje aqui, ou até mesmo avós, que criam seus netos. Talvez você diga assim, bispo, eu perdi um bom tempo, porque num dado período da minha vida eu não tinha conhecimento da palavra de Deus. Pois eu digo a você que Deus vai te dar a oportunidade para você recuperar esse tempo perdido. E você poder fazer isso influenciando a vida dos seus filhos e a vida dos seus netos. Isso é a igreja. A igreja são famílias que influenciam umas às outras, de acordo com a palavra de Deus, como disse Davi no Salmo 145. Uma geração louvará a outra geração.
e anunciará os teus poderosos feitos. Isso é uma igreja local em funcionamento. Nós precisamos, queridos, derrubar barreiras e construir pontes que conectem os pais aos filhos e os filhos aos pais. Satanás tem trabalhado a vida inteira e dedicado-se a criar barreiras e separações entre pais e filhos. Nos idos dos anos 60, levantou-se nos Estados Unidos um movimento que foi assim o primeiro grande movimento de cisão entre os pais e os filhos, que foi o movimento hippie. Naquela época eles eram contra, a guerra que estava acontecendo no Vietnã. Após a Segunda Guerra Mundial, eclodiu a guerra do Vietnã e muitos americanos foram levados para lá. E lá tiveram a sua vida ceifada, nas florestas do Vietnã, do Laos, do Camboja. E ali o que aconteceu? Aquelas famílias foram dilaceradas e perderam seus filhos de 18, 19, 20 anos, e eclode nos Estados Unidos esse movimento hippie, que dizia, não, eu não quero mais ouvir meus pais, eu não quero ouvir a antiga geração, porque eles falharam, e eu quero sair pelo mundo pregando paz e amor. Acontece que muitos dos conselhos que os pais davam aos filhos naquela época eram conselhos de Deus, mas os filhos resolveram não ouvir, porque houve uma cisão entre a geração dos pais e a sua geração. E de lá para cá, outras cisões vêm acontecendo. A última cisão que aconteceu agora, e que tem separado algumas gerações, é a cisão tecnológica. É indiscutível que vocês têm uma capacidade de lidar com a tecnologia completamente diferente da dos pais de vocês. Porque quando eles tinham a sua idade, eles não tinham acesso que você tem hoje à tecnologia. Eu tenho certeza que se eu pedir para levantar a mão aqui, quem de vocês um dia ajudou seu pai ou sua mãe a resolver um problema no celular? Então você está me entendendo, o que eu estou falando. Quantos de vocês, aqui, atenção, quantos de vocês, algum dia, você pediu ajuda para o seu pai ou sua mãe te ajudar com alguma coisa de tecnologia no celular? Levanta a mão, quem já pediu ajuda para o pai. Os pais de vocês ou trabalham com essa área, ou são pessoas muito afeitas a essa área. Porque, na verdade, na idade em que vocês têm, vocês são muito mais conhecedores dessa área do que os seus pais. Mas eu quero dizer para vocês que o que parece, quando você vê o seu pai ou a sua mãe pedindo ajuda para você nessa área, parece que você ali ganhou em importância e você, tão novo, já tem mais conhecimento do que eles. Mas eu quero dizer que tem uma outra parte da vida que vocês não conhecem nada e que vocês precisam aprender com eles. O fato de vocês dominarem a tecnologia não tira de vocês a responsabilidade de pegar esse pai e essa mãe, que você às vezes dá risada porque ele tecla o celular usando um dedo só. A turma nova é só nos 2 dedão, Mas eu quero dizer para você, não faça disso algo que vá separar você dos seus pais. Pelo contrário, aproveita essa oportunidade para ser mais uma área em que você vai ser conectado com os seus pais. E haverão áreas em que eles vão ter que ensinar a você os valores da vida, as experiências que eles viveram, apanharam, se machucaram na vida e não gostariam que vocês tivessem que aprender se machucando. Tem coisa na vida que a gente tem que aprender com a experiência do outro, e tem coisa que a gente tem que aprender com a nossa própria experiência. E como é que a gente faz essa divisão? Coisa boa a gente aprende com a nossa própria experiência, mas coisa ruim a gente tem que aprender a viver com a experiência do outro.
Porque você não tem que sofrer, passar pela mesma circunstância que o outro passou. Se alguém experimentou drogas e isso destruiu a sua vida, você não tem que experimentar para saber como é. Se alguém experimentou uma vida de violência e com isso tomou um tiro, ou quase morreu, ou morreu, vítima da violência, você não tem que viver essa violência para saber como é. Isso a gente aprende com a experiência dos outros. Mas se você quer aprender sobre Deus e sobre o que Deus pode e quer fazer na sua vida, essa é uma experiência que você precisa viver, a sua experiência. Tenha experiências com Deus e você vai descobrir que tem coisas nessa vida que você vai viver somente você e Deus, na sua intimidade com Deus. Mas sempre ouçam a voz dos seus pais. Até porque alguns deles passaram a parte da vida que vocês estão passando agora sem conhecer a Deus. E isso produziu problemas na vida dos seus pais. E vocês estão tendo a oportunidade que os seus pais não tiveram. Os meus pais não conheceram a Jesus quando tinham 14 ou 15 anos de idade. E por isso algumas coisas aconteceram com ele, que mais tarde eles me disseram, se eu tivesse conhecido o Senhor, eu não teria entrado por esse caminho. Então vocês estão tendo a oportunidade que muitos dos seus pais não tiveram. Nós precisamos derrubar barreiras e construir pontes e conexões. Tem adolescentes aqui que têm dificuldade de diálogo com os pais. E tem pais que têm dificuldade de diálogo com o seu filho e com a sua filha. Então essa palavra de Deus hoje é para você, adolescente, construir pontes e fazer ligações, e também para os pais, construírem pontes e fazerem ligações. E como é que a gente faz isso? Concedendo. Porque quando alguém bate o pé e diz, não, eu não vou fazer, a ponte fica sem construir. Mas quando alguém diz assim, eu não tenho vontade de fazer, mas eu quero fazer porque eu quero me aproximar de você. Aí a gente começa a construir pontes, derrubar barreiras e fazer ligações importantes para a nossa vida. Mas, mais do que aproximar, né, Jesus quer converter os nossos corações. Aquele versículo que foi falado por aquele casal, que deu a palestra para vocês lá, eu tinha separado ele hoje aqui para falar com vocês. Esse é o desejo de Deus. Quando o Senhor estava fechando o livro do Antigo Testamento, o último profeta, profeta Malaquias, depois de Malaquias, houve 400 anos de silêncio em Israel. Deus não levantou outro profeta durante 400 anos em Israel. Houve um silêncio da parte de Deus. Mas a última palavra dada pelo profeta Malaquias, no final do Antigo Testamento, se dirigia aos pais e aos filhos, quando ele disse o seguinte, em Malaquias 4, versículo 4, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, aqui estava falando profeticamente sobre Jesus. Malaquias não podia usar o nome de Jesus, porque Jesus ainda não tinha vindo ao mundo como filho unigênito de Deus. Então ele usa a figura do profeta Elias. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, que era um ícone de profeta na vida do povo de Israel. Antes que venha o terrível dia do Senhor, ou seja, antes que o Senhor deu basta em tudo, quando ele voltará para levar a sua igreja. Olha qual é a missão de Jesus na terra. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ou seja, toda essa maldição gerada por brigas, contendas, separações, divergência entre pais e filhos, tem trazido muito sofrimento tanto aos pais quanto aos filhos e atingido negativamente as famílias. Mas não é esse o desejo de Deus.
O desejo de Deus é que haja uma conversão. Engraçado, a palavra usada aqui é conversão. Se converter. Vocês não lembram, porque já faz muito tempo atrás, mas os pais de vocês lembram, quando no Brasil começou a ter carro movido a álcool. Só existia carro movido a gasolina ou os carros que rodavam a diesel, que normalmente eram caminhonetes e caminhões. Os automóveis eram todos a gasolina. E aí chegou a tecnologia do carro a álcool. Alguns carros começaram a sair de fábrica, já montados com motor a álcool, mas era oferecido um kit de conversão do carro de gasolina para álcool. E aí você levava o carro lá na oficina, o mecânico provido desse kit, ele saía fazendo uma série de modificações no motor, para que o carro começasse, a partir de então, poder ser abastecido com álcool. Amados, é exatamente isso que Deus quer fazer. Tem coisas na sua vida, adolescente, que precisam ser mudadas por Deus, para que você possa entender o coração dos seus pais, o que eles pensam e por que eles agem do jeito que agem com você. E tem coisas que Deus precisa mudar no coração dos pais, para que os pais também possam entender e se ajustar a uma nova realidade que hoje vive a vida dos seus filhos. Porque alguns pais querem criar os filhos como se eles vivessem há 20, 30 anos atrás. Isso não funciona. A nova geração é uma geração que tem informações, mas também traz algumas deformações. Seus pais não entendem por que você pensa da maneira que você pensa, porque eles não tiveram acesso a essas informações. Mas isso não significa que eles não podem também se aproximar de você e entender os desafios que você vive hoje, como adolescente, nessa sociedade pós-moderna, aonde os valores estão sendo destruídos, aonde muita coisa que se tinha como verdade hoje estão tentando transformar em mentira, e transformar a mentira em uma verdade. Eu quero dizer a você, jovem, a você, adolescente, que Deus pode usar seus pais para te ajudar na dificuldade que você está vivendo hoje. E também, pais, Deus pode fazer com que você entenda o desafio de ser um adolescente nesse mundo conturbado que a gente está vivendo hoje, de acessos a tantas coisas ruins. Hoje, o inferno está na palma da mão, e o nome dele é celular. Pessoas estão sendo sequestradas por causa de um celular. Eu estou falando de dois tipos de sequestro: o sequestro físico e o sequestro mental. Pais estão sendo sequestrados dos seus filhos por causa de um celular. E filhos estão sendo sequestrados dos seus pais por causa dessa tecnologia chamada celular. O desafio é vencer essa situação. O desafio é os pais combinarem alguma coisa com os filhos, para que eles continuem tendo comunhão. Haverá momento em que o celular vai ter que ser desligado. Haverá momentos em que o celular vai ter que ser posto de lado. Talvez, ao ir a um restaurante, ele deva ficar lá dentro do carro, para que, naquele momento, a família esteja podendo ali conviver, bater um papo, colocar as coisas em dia, numa mesa de refeição, ou em casa, ou fora de casa. Eu quero dizer para você, filho, que não há desafio que não possa ser vencido, quando Deus converte o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, para que ele não tenha que ferir a terra com maldição. E os pais sejam transformados pelo poder de Deus, que os problemas e barreiras sejam removidos, em nome do Senhor Jesus.
e que os filhos sintam-se à vontade de procurar ajuda com seus pais. Eu quero dizer para você, independente do que a vida tem mostrado para você, você precisa ouvir os teus pais. E você precisa ouvir a palavra de Deus. Ah, mas meu pai e minha mãe ainda não conhecem a Deus. Então, quem sabe, lá dentro da sua casa, o milagre vai começar através de você. Você vai ser a Bíblia que eles vão ler, até o dia que eles puderem entender a palavra de Deus. A mesma coisa eu digo aos pais. Talvez seja uma dificuldade hoje esse relacionamento com seu filho, mas vale a pena investir nesse relacionamento, porque Deus quer que a família seja abençoada. Nunca pense que a família será destruída, porque Deus vela e zela pela permanência da sua família. Basta apenas que você diga: Senhor, me ajuda, eu não dou conta disso sozinho, mas eu preciso que Tu estejas comigo, para que eu venha abençoar a vida da minha família, seja você filho ou seja você pai. Se isso acontecer com os dois, amém, aí vai ser fácil demais, porque um lado vai ceder, o outro lado vai ceder também, e a convivência vai se tornar bem melhor. Mas talvez durante algum tempo alguém vai ter que fazer isso sozinho, sem ninguém entender. Hoje eu vi uma foto muito interessante na internet. Pegaram uma foto do nosso presidente Bolsonaro, em que ele estava falando sozinho no plenário da Câmara, lá em Brasília. Ele em pé, na frente de um microfone, fotografaram todas as cadeiras, e ele estava falando talvez só para o pessoal da mesa, na mesa diretora lá da Câmara. E embaixo tinha uma outra foto dele de pé, falando numa mesa cheia de autoridades, com a bandeira dos Estados Unidos atrás, ou seja, discursando para as autoridades nos Estados Unidos. Um homem que durante tanto tempo falou sozinho, e ninguém queria ouvir, mas ele não desistiu, ele continuou falando sozinho, e acreditando que o que ele estava falando era verdade. E hoje, ele se levanta diante das maiores autoridades do planeta, e essas autoridades querem ouvi-lo, o que ele tem a dizer. O que eu estou querendo dizer com isso? Seja você pai, ou seja você filho, não desista do que Deus tem para a sua vida, mesmo que durante algum tempo pareça que você está falando sozinho. Atenção, mamãe e papai, às vezes você fala alguma coisa com seus filhos e você pensa assim: meu Deus, falei, bateu na testa, correu pelo peito e caiu no chão. Não desista, porque parece que não está tendo resultado, mas Deus está ouvindo, principalmente pai e mãe, atenção, principalmente as tuas orações. Deus está ouvindo. Talvez algum adolescente diga que bispo, mas o problema lá em casa é que eu sou quem fala sozinho. Meus pais ainda não têm conhecimento de Deus. Eu vou dizer a você a mesma coisa: não desista. Parece que você está falando sozinho, mas eu quero dizer que as suas atitudes vão falar muito mais do que as suas palavras. Às vezes eu vejo alguém tentando falar do amor de Deus para alguém, mas não tem testemunho. As palavras podem até convencer, mas o testemunho, ele arrasta. Porque quando você, sem palavra alguma, você vive a palavra de Deus, não tem jeito. Com o passar do tempo, seus pais, seus irmãos, sua família, vai querer saber de você. Que Deus é esse que você serve, que faz de você uma pessoa tão diferente e vitoriosa em tudo aquilo que você realizar. Quando José saiu de casa, lá na terra do meio dos seus irmãos, ninguém queria ouvir José, nem os pais.
Mas passado um tempo, quando eles foram parar lá no Egito, mortos de fome, eles se colocaram diante de um homem que eles nem imaginavam que aquele era José. Mas eles tiveram que parar, ouvir e pedir o favor de José, que agora era uma grande autoridade na terra do Egito. Então, querido, não desista. Eu quero crer que eu estou aqui diante de futuros líderes da nossa nação em várias áreas. Pessoas que vão influenciar a nossa sociedade. E algum dia lá, há 20 anos na frente, 30 anos, você vai dizer assim: você sabe aquela igreja lá de Colubandê? Pois é, hoje eu sou o que eu sou, porque eu aprendi a amar a Deus lá naquela igreja de Nova Vida, lá em Colubandê. Nós temos aqui na igreja, na escola, uma escola de balé. Amanhã, segunda e terça-feira, eles vão fazer uma apresentação especial lá em Niterói, naquele teatro que tem ali do Oscar Niemeyer. Não adianta você tentar ir, porque os convites já estão esgotados. Tá? Fica para o ano que vem. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu já falei com a Raquel, que é a professora, e já falei até com algumas alunas. Antes do Senhor me levar, eu queria que Ele me desse um dia a condição, a honra, a alegria de receber um convite de uma dessas meninas, dizendo: bispo, eu fui aprovada no corpo de baile do Teatro Municipal, eu vou passar a ser bailarina do Teatro Municipal, e eu queria que o senhor fosse na minha posse. Já tem? Mas não me deram o convite. Está faltando o convite. Eu quero ir. Porque o sonho de toda bailarina, né? A menina, quando começa, é olhar, por exemplo, a Ana Botafogo, né? Que é um ícone, né, nessa área, e dizer: eu queria ser como ela. Uma mulher, por onde ela vai, por onde ela passa, ela tem uma história para contar. O sonho de todo menino, né? Quando começa a jogar bola, é ser um desses grandes craques aí do futebol brasileiro, que saíram lá do anonimato, muitos deles no meio de uma comunidade pobre, mas que tiveram, através do futebol, uma chance de mostrar o seu talento ao mundo. Eu posso dizer para você, que quer seja no balé, quer seja no futebol, quer seja na engenharia, quer seja na medicina, quer seja no direito, quer seja na indústria, no comércio, onde for, Deus pode usar vocês para vocês serem referenciais de vida com Deus. Eu creio que isso já começou na vida de vocês. E alguns tiveram esse primeiro contato através desse congresso. Eu queria nessa noite que quem nesse congresso resolveu fazer uma aliança com Jesus, lá no congresso, eu quero esse Jesus na minha vida. Eu queria que você ficasse de pé onde você está. Quem hoje diga: olha, lá no congresso eu tomei uma decisão. Amém. Amém. Permaneça de pé, permaneça de pé. Você que levantou, permaneça de pé. Cadê os pais, cadê os familiares desses meninos e meninas que ficaram de pé aí? Eu queria que você ficasse de pé onde você está também. Não vai dar para chamar você para ficar perto do seu filho ou sua filha que não tem condição. Espaço aqui não dá, lá em cima vai dar. Aqui não tem espaço para isso. Mas eu queria que pais e filhos que tomaram uma decisão nesse congresso de servir a Jesus, andar com Jesus, ter uma aliança com Jesus, eu queria orar por vocês nessa noite, porque vocês têm um longo caminho pela frente, e que o Senhor nos ajude a percorrer esse caminho vitoriosamente. Que esses pais que estão de pé possam ver Deus operando poderosamente na vida dos seus filhos. E dizer: foi a partir daquele dia em que ela tomou uma decisão com Jesus, que as coisas começaram a acontecer. Curve a sua cabeça. Pai querido,
Nós oramos a Ti nessa noite por cada um desses adolescentes, juntamente com os seus pais. Na verdade, ó Deus, a razão de estarmos aqui, esse congresso, ele tem um motivo, e o motivo é esse: aproximar famílias de Deus, aproximar adolescentes do Senhor, antes que eles venham a tomar decisões que estraguem a sua vida. Que eles tenham uma aliança com Deus para evitar que a sua vida seja destruída por causa de decisões mal tomadas. Pai querido, abençoe a vida desses adolescentes. Eu tenho certeza que o desejo dos pais é ver os filhos vencendo na vida em todos os aspectos. Por isso, Pai, eu uno a minha oração, a oração dos pais que estavam em casa também em oração nesse período, nesses 3 dias, pela vida dos seus filhos. Pai querido, que essas famílias possam estar entre aquelas que a Tua palavra chama de família bendita do Senhor. Tanto os pais quanto os filhos sejam abençoados por Ti, Senhor. Os avós que também estavam orando, estão hoje aqui, não estão fora desse processo, porque para muitos desses adolescentes, a obra de Deus começou na vida dos seus avós, que alcançou os seus pais e agora já está na 3ª geração. Por isso, Pai, nós Te agradecemos e cremos que aquele que começou a boa obra nesses adolescentes, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém e amém.